Então, gente, tudo bem, né? Nós falamos no primeiro vídeo dessa viagem extraordinária, né, do inglês Henry Coster, a chegada dele ao Recife, precisamente no dia... Qual foi o dia que ele chegou no Recife? No dia 7 de dezembro de 1809, certo? Depois eu vou fazer um pequeno vídeo falando um pouco, dando algumas notas biográficas sobre Henry Coster. Inclusive no canal aí, não lembro agora o nome da pessoa, mas ele chegou a traçar algumas notas sobre algumas características, né, do Henry Coster, que ele chegou aqui quando era ainda adolescente, né? Então eu vou falar um pouco sobre essa figura, né, a importância dele, a importância desses registros de viagem. Dizer que esse livro aqui, ele foi publicado pela editora Maçangana em 2002 e ele teve a tradução, esse livro foi traduzido por Câmara Cascudo. Nós temos aqui um prefácio ou apresentação do professor Leonardo Dantas Silva, né, que eu até fiz uma entrevista já com ele. E o professor Leonardo Dantas diz que Coster, o mais fiel retratista de paisagem. Então eu acho que é por causa disso que tanto nos atrai a leitura desse livro, e vocês vão descobrir, eu acho que já estão percebendo a riqueza, né, contada por ele. É uma coisa extraordinária a gente entrar no Recife do início do século XIX. É uma forma muito interessante da gente ver a vida. Por exemplo, ele fala aqui, né, das mulheres que vendiam doce, banana, enfim. A chegada dele no Recife como saindo das ondas do mar, Olinda vista do mar naquele século XIX, em cima do Outeiro, na cidade agradável, aprazível ao sul, Cabo Santo Agostinho, enfim. É muito interessante, é muito bom. Então, vamos continuar. Os numerosos arranjos necessários à nossa instalação impediram que fizesse imediatamente a visita protocolar ao governador. Na manhã seguinte fui ao palácio. Lembram lá onde era o palácio, né, do governador? Lá na antiga escola dos jesuítas, ali onde hoje é o Fórum Tomás de Aquino. Aí ele diz, né? Situado numa pequena praça com a casa da guarda ao lado, onde estaciona um capitão. Anunciado, subi e esperei algum tempo numa antecâmara com numerosos cadetes e em seguida fomos recebidos. Passamos ao gabinete do secretário e mandaram-me entrar para um espaçoso salão onde o governador nos aguardava. É uma grande e excelente pessoa, com todas as maneiras de um gentil homem. Sentamo-nos todos e fez-me várias perguntas sobre assuntos da Europa. Levara comigo uns jornais ingleses e os deixei com ele. No fim de uma meia hora nos retiramos. Os poucos primeiros dias depois de minha chegada, ocupei-os em entregar as cartas de recomendação. Breve, relacionei-me com todos os negociantes ingleses. Viviam de modo digno e muito têm feito de bem, estabelecendo alguns hábitos que os portugueses tiveram senso de adotar sem que renunciassem ao mesmo tempo os seus, mais convenientes ao país e ao clima. Como tivesse chegado durante o verão, um grande número de moradores estava fora da cidade, habitando em pequenas casas em Olinda e nas margens dos rios para gozar o ar puro e o divertimento e o conforto dos banhos, durante os meses mais sujeitos ao calor da estação ardente. De certo modo, raramente o calor é opressivo. A brisa do mar durante todo o ano começa pelas 9 horas da manhã e continua até meia-noite. Quando nos expomos, ainda mesmo de pé ao sol, o calor é atenuado pela influência das brisas, tanto que a pessoa esquece por alguns momentos que a sombra é refrigerante. Tá vendo só? Embora aqui, né, essa quentura tropical, ainda naquele tempo essa brisa amenizava. Quando cessam as brisas do mar, o terral começa e continua até manhã cedo. Uma meia hora pela manhã entre uma e outra é o mais desagradável momento do dia. Na estação invernosa, justamente antes do início de um pesado chuveiro, as nuvens são muito escuras, densas e baixas. A brisa desaparece.
é uma calma expectante na temperatura sufocadora. Uma manhã a cavalo com vários rapazes, fui a um lugarejo dos arredores com o propósito de entregar uma carta a um dos mais ricos moradores. Passamos Boa Vista e seguimos por um apertado caminho arenoso, feito pelo passar e repassar do trânsito. Dos lados estão as numerosas residências de verão dos abastados habitantes da cidade. São pequenas enseadas e brancas casinhas de andar térreo, com jardins na porta nos flancos, plantados de laranjeiras, limões, romães e muitas outras espécies de árvores de fruto. Poucas são cercadas parcialmente por muros baixos, mas a maioria é defendida por cercas de paus. Em meio caminho, fomos pelas margens do Capibaribe. A vista é excessivamente encantadora. Casas, árvores, jardins de cada banda. O rio faz a curva adiante e parece perder-se no meio da mata. As canoas, indo docemente, descem com a maré, ou penosamente forcejam seu caminho contra a corrente, e tudo reunido forma um espetáculo delicioso. O rio é aqui mais estreito que o Tamisa em Richmond. Ao lado da estrada, nesse ponto, estão várias negras vendendo laranjas e outras frutas e bolos aos canoeiros, com seus compridos varapaus, que, incapazes de perder tempo, compram e vendem provisões. Era a primeira vez que deixava a cidade e fiquei verdadeiramente agradado desse aspecto do país do qual me tornara habitante. Deixamos o rio, continuando pela estrada sempre bordada de casinhas, de melhor ou pior aparência, até um pequeno vilarejo que atravessamos, chegando ao fim de nossa jornada. A situação é muito pitoresca na margem norte do Capibaribe, ao pé de uma colina coberta de vegetação. Chegando à casa, fomos pelo caminho até a sala de entrada, pavimentada de tijolos, com grandes portas e janelas abertas, deixando ver toda a parte da frontaria. Fomos recebidos pela dona da casa e seu esposo apareceu logo depois. Foram excessivamente gentis e mandaram servir doces. Nossas celas inglesas causavam tanta surpresa aos pernambucanos quanto as dos portugueses nos pareciam estranhas. São altas, diante e atrás, o que obriga o cavaleiro a uma posição hirta, e a moda é ser o mais rígido e ter, perpendicularmente, uma chibata de imenso comprimento. Os cavalos são disciplinados na marcha e no delicioso trote, e alguns desse passo podem alcançar grande rapidez. O rio Capibaribe é navegável todo o ano até a Pipux, a meia légua além do Monteiro. Aí quem é esse Monteiro que ele fala aqui? Vamos ver o que a Câmara Cascudo diz. Já existia como engenho de açúcar em 1577. Uma descendente do primeiro proprietário, Dona Maria Pessoa, casou com Francisco Monteiro Bezerra, a 2 de fevereiro de 1606, provindo do marido o nome que se divulgou. O engenho do Monteiro atravessou safrejando até fins do século XVIII. Em princípios do XIX, era um dos pontos mais procurados pela sociedade para os meses do estio. Vivendas aprazíveis, cercadas de jardins, deram ao Monteiro aparências de arrabalde aristocrático. O governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro era frequentador, amando suas festas e alegrias recreativas. Um poeta popular da época, Camões, muito encontrado nas citações do tempo, dizia: uns procuram com dinheiro a festa que lhes convém, mas é certo que o tem só passa bem no Monteiro. Então esse é o Monteiro que ele diz aqui, né? Então o rio Capibaribe é navegável todo ano até a Pipux, a meia légua além do Monteiro. O vilarejo onde meu povo companheiro tinha sua residência recente. O rio transborda para suas margens na estação das chuvas e às vezes com grande violência. Tá aí, tá vendo aí as cheias do Recife até hoje, né? As terras através das quais ele passa são extremamente baixas nessa região. E a inundação é muito temida por estender-se longe e largamente. Tá vendo só? A inundação é antiga. As choupanas de palha situadas nas bordas são sempre carregadas e todos os arredores ficam debaixo d'água. 1809, hein, gente? As canoas são muito populares, bordejando entre este povoado e os do Poço da Panela e Casa Forte. Por que hoje não se anda ainda, meu Deus do céu, com embarcações aqui? O Recife deveria ser ligado por embarcações, né? O Recife deveria ter ainda hoje embarcações regulares né, navegáveis para levar as pessoas, ser um modal de carregamento de tanto de mercadoria quanto de pessoas também. Um amigo português com quem me ligara na Inglaterra alugou uma casa na primeira dessas duas povoações.
Concordei em pagar minhas despesas e imediatamente mudei-me para ali, passando os meses de verão. O lugar ficou inteiramente cheio, sem ter mais casas para alugar. E como ocorre na Inglaterra com as estações d'água, as famílias cujas residências na cidade são amplas e agradáveis não olham inconvenientes e vêm residir durante o verão nessas pequenas casas. O Poço da Panela possui uma capela, construída por subscrição, uma fila de casas alinhadas paralelamente ao rio, tendo muitos casebres de lavadeiras em frente e outras residências e espaços em todas as direções. Vamos lá, uma nota sobre o Poço da Panela. Desde o segundo quarto do século XVIII havia esse topônimo, Poço da Panela. A região era povoada, mas carecia d'água, carregada do Monteiro e Casa Forte. Uma fonte excelente foi descoberta e escavada a cacimba. Colocaram uma grande panela de barro sem fundos para manter as paredes do poço. A população batizou o Poço da Panela e quando em 1746 apareceu uma epidemia de febre, os médicos aconselhavam as águas do Poço da Saúde e são ainda famosas populares suas festas. Nota de Luiz da Câmara Cascudo. Então vamos seguindo aqui. Aqui as maneiras cerimoniosas da cidade são esquecidas e as substituem um ambiente cordial de liberdade, ou seja, mais para o interior, né? No Poço da Panela, né, mais interiorano. Nossas manhãs passam indo-se a cavalo ao Recife ou a outros lugares da vizinhança, ou ainda na conversação nas residências das famílias que conhecíamos. À hora da sesta ou à tarde, dança-se, faz-se música, joga-se prendas, janta-se com algum comerciante inglês, cujo reduzido número abandonou igualmente a cidade e reside aqui ou nas circunvizinhanças. Em várias casas portuguesas encontro mesas de jogo de baralho, ocupadas desde as 9 horas da manhã. Quando uma pessoa se levanta, outra toma o lugar, e assim estão sempre repletas, exceto durante o calor do dia, quando cada um retorna para jantar em seu lar ou, o que é menos frequente, é convidado para ficar e tomar parte na refeição familiar. No último dia deste ano, 31 de dezembro de 1809, fui convidado a visitar Olinda e poder assistir à festa de Nossa Senhora do Monte. Festival of Our Lady of the Mountain. É a festa de Nossa Senhora do Monte. Também nota de Câmara Cascudo. Uma das primeiras capelas erguidas pelo donatário Duarte Pereira. No Foral de Olinda, 12 de março de 1537, alude-se a ela que, remodelada, perdura no cimo da colina. Tem até hoje essa capela lá. Do mar é notada distantemente, servindo de referência nos antigos roteiros. O comandante Vital de Oliveira, no roteiro da Costa do Brasil, registra: facilmente se reconhece a cidade de Olinda vindo do largo, correndo-se para a terra, sob seu paralelo com a terra da cidade ainda alagada, avista-se a igreja de Nossa Senhora do Monte, que lhe fica pouco ao norte, na iminência de um terreno que assemelha-se ao pano superior de um navio a grande distância. Que bonito, né? A cidade, voltando lá para o texto, a cidade, como já observei, é situada no cimo de uma colina muito íngreme para o lado do mar e em declive gradual para a parte da terra. A primeira impressão quando se chega pelo mar é tão bonita que se experimenta um certo desapontamento conhecendo-a de perto. Meu Deus! Todavia possui Olinda grandes belezas e a vista é magnífica. As ruas são calçadas, mas sem conservação. Sem conservação. Muitas casas são pequenas, baixas e negligenciadas. Os jardins pouco cultivados. Deixam essa cidade para residir no Recife. Um dos regimentos de linha aquartelava aqui. Esse regimento de linha, como disse o Costa, foi recentemente transferido para Recife devido aos boatos de um plano de revolta entre os negros, posteriormente verificado sem fundamento em 1815. É a residência do bispo e a sede da corte eclesiástica do seminário, que é um colégio público de educação, alguns conventos e belas igrejas. Embora não tenha um ar de abandono, o aspecto geral é de tranquilidade e regularidade com um certo grau de desolação. Está vendo? Já no século XIX, Olinda estava com um certo grau de desolação. A vista ao sul alcança até um lago com umas 3 milhas de largura, coberta de ervas e gramas e as ribas opostas, cheias de vegetação densa e de casinhas. Daí se vê o Recife com a baía posterior formada pela entrada da maré, estendendo-se a Olinda, oculta parcialmente pelos mangues espessos e rasteiros. Olinda ocupa muito terreno, mas conta somente 4.000 habitantes. Nessa época a cidade apresenta cenas de alvoroço e distração. A igreja, especialmente decorada para esse momento, está colocada no ponto mais alto da cidade. A afluência de fiéis era vultosa. A igreja estava completamente iluminada e algumas pessoas de ambos os sexos oravam ajoelhadas
promiscuamente pela nave. A cerimônia, porém, findara. É um tempo de agitação e de alegria, e tivemos igualmente a nossa festa em Poço da Panela. Essas festas são sempre precedidas por 9 noites com cantos de hinos e música em honra da Virgem ou do santo cujo dia lhe é dedicado. A orquestra dessa novena consistia num piano tocado pela senhora de um negociante, numa viola e em alguns instrumentos de sopro tocados por pessoas respeitáveis. A música vocal foi executada pelas mesmas pessoas, auxiliadas por alguns mulatos, escravos da senhora. Fiquei um tanto surpreendido pelo tom de danças e de marcha fortuitamente introduzido nessas composições. No dia de festa vieram músicos profissionais e à noite queimaram fogo de vista. Todas as casas dos lugarejos ficaram nesse dia cheias de povo vindo de toda parte. Então veja, a música vocal da igreja era executada, né, por escravos também, tá vendo? Não tinha, como dizem, né? Porque os escravos, às vezes, você vai em Olinda, as pessoas dizem que eles ficavam naquela parte de trás. Né? Eles chegavam até a cantar a música vocal. Meu amigo e eu tivemos muitas pessoas para jantar, mas antes que a refeição terminasse, outros amigos, entre aspas, surgiram e sem a menor cerimônia entraram e se puseram à mesa. Depressa toda a ideia de ordem se evaporou, substituída pela balbúrdia. Logo depois deixamos nossa casa para uma recepção além. Era a mesma confusão. Fomos convidados para um baile onde se encontrava o governador. Embora ele próprio e os demais desejassem por toda a gente à vontade, a ideia da linhagem e da proeminência, porque não sei como chame, é de tal força que todos ficaram contrafeitos e a conversação se fazia em murmúrios. Não perdi festa alguma, e entre outras fui a de Santo Amaro, curador de úlceras, em cuja capela vendem pedacinhos de fitas como amuletos, e muitos homens do povo as amarravam ao tornozelo ou no pulso, usando-as até que se desfizessem. No começo do jejum, no caso aqui o jejum da Páscoa, os lugarejos ficam inteiramente desertos, porque os brancos voltam para a cidade para assistir às procissões, como é costume nos países católicos. As chuvas caem comumente pelo fim de março. Não deixei Poço da Panela, senão no último extremo. Finalmente estava demasiado triste e segui os demais. Na quinta-feira santa, acompanhado por 2 patrícios, saí pelas 3 horas para ver as igrejas que são nessa época bem iluminadas e perfeitamente ornamentadas. Toda a cidade estava em movimento. As mulheres todas, da alta e baixa sociedade, enchiam as ruas pelas tardes a pé, contrariamente ao uso local. Muitas estavam vestidas de sedas de várias cores e cobertas de correntes de ouro, e outras bugigangas, e em geral expunham tudo que de mais fino tinham podido reunir. O número de círios acesos clarejando as igrejas era prodigioso. O fim ambicionado era impressionar pela quantidade de luzes, pondo-se em vários lugares espelhos por detrás das velas. Nessa igreja, o meio da nave é completamente aberto. Não há bancos nem distinção de lugares. Não há banco nem distinção de lugares, tá vendo? A capela principal é invariavelmente na extremidade oposta à porta de entrada. Sair do corpo da igreja e é estreita. Essa parte, destinada aos padres oficiantes, é separada da nave por uma balaustrada. As mulheres, ao entrar, sejam brancas ou de cor, ficam junto a essa grade, sentando-se no chão no grande espaço aberto no centro. Ou seja, não tinha distinção, minha gente. Essa história de que tinha distinção entre gente de cor e gente branca naquela época, você vê que está aqui o autor dizendo, isso é falso. Os homens se postam de pé em cada lado da nave ou ficam perto da entrada, de trás das mulheres, que, seja qual for sua posição ou cor, devem ser as primeiras acomodadas. Quer dizer, o homem branco, ele ficava até atrás da mulher dita de cor, né? No dia seguinte, sexta-feira santa, a decoração das igrejas, o traje das mulheres e mesmo as maneiras dos 2 sexos mudaram. Tudo estava sombrio. Pela manhã, com os mesmos companheiros, saí para assistir na Igreja do Sacramento a representação na descida da cruz de Nosso Salvador. Penetrei na igreja pela porta principal, muito comprimido, porque era grande a dificuldade de entrar. Uma enorme cortina suspensa do cimo tomava toda a visão da Capela Mor. Um missionário italiano, frade do convento da Penha, com comprida barba e vestido de hábito de grossa fazenda escura, estava no púlpito e pronto para começar um improvisado e longo sermão. Após largo exórdio, adaptado ao dia, gritou: "Vede-o!" A cortina caiu imediatamente, deixando ver uma cruz enorme com uma imagem de madeira do Salvador, bem esculpida e pintada, rodeada de anjos de tamanho natural, representados por jovens, finamente vestidas, cada uma com grandes asas de gaze.
Um homem de cabeleira curta e túnica verde era São João, e uma mulher de joelhos ao pé da cruz era Madalena. Informaram-me que, para manter o caráter, os costumes da mulher não eram muito puros. O frade continuou com dobrada veemência e gesto a narrativa da crucificação e no final de alguns momentos bradou: "Vede-o, vão descê-lo." 4 homens então, vestidos como os soldados romanos, avançaram. Seus rostos estavam meio cobertos por um crepe negro, ou um cap, aqui diz crepe. 2 deles subiram pelas escadas postas ao lado da cruz e um retirou a placa com as letras INRI. Depois arrancou a coroa de espinhos e pôs sobre a fonte do Cristo linho branco, apertando-a fortemente, e pouco depois o tirou, mostrando ao público a mancha sangrenta e circular da impressão da coroa. Feito, puxam com tenazes os pregos que seguravam as mãos, o que provocou violentas batidas nos peitos por todas as mulheres presentes. Uma longa tira de linho alvo foi passada sobre os braços da Imare. Tiraram os pregos que prendiam os pés, e o corpo desceu docemente e foi envolvido em brancos lençóis. Tudo se fizera rapidamente sob o comando da palavra do pregador. Concluído o sermão, deixamos a igreja. Ficara completamente assombrado. Pensei que haveria de ser algo de surpreendente, mas nunca tive a ideia de que levariam tão longe a representação. No sábado pela manhã, fomos saudados pelos mugidos dos bois, grunhido de porcos e grito das escravas negras, com cestos de galinhas e muitas coisas para vender. Tudo devia ser devorado depois do meio-dia, e grande número de famílias, fatigadas da longa abstinência, aguardava com impaciência o toque dos sinos, como sinal de começar as operações hostis, sem piedade e escrúpulo, contra perus, porcos, etc. E todo o restante dessas miseráveis tribos, fadadas a vítimas indefesas da nossa natureza carnívora. Domingo de Páscoa, fui convidado por um médico para jantar com ele e comparecer ao batismo de 2 de seus netos. Os convidados eram poucos. Os pratos eram servidos de 2 em 2, em número de 10 ou 12, e de todos fui obrigado a servir-me. Saindo da mesa, fomos para a igreja pelas 4 horas, onde muitas pessoas igualmente convidadas esperavam. A cerimônia foi realizada por um frade, e cada um de nós, tendo uma vela na mão, formávamos um semicírculo junto ao altar. Fim do que voltamos para cear na casa do velho gentil homem. Encontrei aí, entre outros do mesmo convento, o frade que pregara o sermão da crucificação. Os frades desse convento são todos missionários e italianos, e como não os reforçam há muito tempo, mandando outros da Europa, são poucos. Uma longa mesa foi posta e carregada de vitualhas. Muitas senhoras estavam presentes. Bebeu-se quantidades enormes de vinho, o tumulto começou e as senhoras não se moveram. Por fim, não havia ordem. As garrafas e copos foram derrubados e quebrados no arrebatamento dos brindes, levantados pela prosperidade de todos os membros da família, fossem velhos ou moços. No meio disso, escapei-me pelas 9 horas, acompanhado por um frade franciscano. Tínhamos uma viagem em projeto para o dia seguinte e era bem oportuno sair. As reuniões dessa espécie não são frequentes e, em geral, o povo vive de maneira muito tranquila. O velho doutor é natural de Lisboa e grande amigo dos ingleses. Era jovem no tempo do grande terremoto. É o terremoto de Lisboa do dia 1º de novembro de 1755. E diz não esquecer jamais ter sido, em parte, abrigado pelos tecidos enviados pelo governo britânico aos portugueses após essa espantosa calamidade. Ao começo da tarde, o frade, eu e um criado fomos a Igaraçu. É uma das raras grafias erradas em Costa. Fomos a Igaraçu, uma pequena vila a 7 léguas do Recife, no propósito de assistir à profissão de um noviço na Ordem de São Francisco. Chegamos às 9 horas da noite às portas do convento. O frade tocou, que é o convento de Santo Antônio, né? O frade tocou 3 vezes o sino, sinal da chegada de um irmão da ordem. Um irmão leigo veio e perguntou quem pedia para entrar. Foi-lhe respondido seu irmão José, do convento do Recife, acompanhado por um amigo. O porteiro fechou a porta, mas voltou dizendo que o guardião, nome dado ao principal nos conventos franciscanos, permitia o ingresso. Fomos introduzidos rapidamente num longo corredor, no fim do qual estava o guardião, a quem fomos apresentados. Ordenou que o irmão fosse cuidar do agasalho para os visitantes. Esse homem nos colocou sob especial cuidado de Frei Luís, que nos levou à sua cela. A seguir foi servida a ceia quando o guardião chegou e ajudou a oferecer o vinho, com muitas desculpas pela inaptidão do seu cozinheiro e falta de ingredientes pela distância do Recife. Os conventos de São Francisco são todos construídos exatamente segundo um plano idêntico.
Tem a forma de um quadrângulo, sendo um lado dedicado à igreja e os outros 3 restantes pelas celas e demais usos. As celas em primeiro lugar. Entra-se por uma galeria que volteia o edifício. Os leitos que os frades usam são duros, mas aceitei-os depois de nossa jornada. A cerimônia da manhã seguinte, presentemente muito rara, reuniu um grande número de pessoas, vindas de todos os arredores. Antigamente, em todas as famílias, o mais moço dos filhos era frade. Hoje já não é comum. As crianças são educadas para o comércio, para o exército, outra profissão melhor que a vida monástica que decai rapidamente de sua reputação. Nenhum convento está completo e alguns estão sem habitantes. Na manhã seguinte, cedo, a igreja ficou toda iluminada e cerca das 10 horas chegou a família de quem fariam os votos e tomou lugar preparado anteriormente. Houve missa e pregaram um sermão. Às 11 horas, o noviço, rapaz de 16 anos de idade, entrou pela porta principal da capela, entre 2 irmãos, com uma grande cruz nas mãos e vestido de um longo hábito azul. Houve então muitos cânticos, depois dos quais ajoelhou-se diante do guardião, recebendo a admoestação ritual e arguído em várias questões relativas à doutrina da igreja, e fez separadamente os votos de defender sua religião, celibato e outros de importância menor. O guardião vestiu-o a seguir com o hábito da ordem, de um tecido cinzento escuro que estava estendido em frente do altar e coberto de flores. Terminada a cerimônia, o jovem frade abraçou os irmãos presentes, despedindo-se dos amigos e deixou a igreja. Muitos frades riram durante a cerimônia, especialmente quando o guardião, por acaso, disse ao rapaz que estava muito desconcertado: "Irmão, não tenha vergonha." Um visitante que estava perto de mim na galeria, onde abriam janelas para a nave, disse em voz baixa para que fosse apenas ouvido pelos mais próximos: "Vejam, o vosso próprio chefe aconselha que deveis pôr vergonha de parte, e desgraçadamente todos vós sois inclinadíssimos para cumprir a ordem." Os frades que puderam ouvir riram todos. Grande parte da comunidade e várias pessoas jantaram com o pai do jovem frade e estive igualmente. Comeu-se e bebeu-se demasiadamente, com muita confusão. À noite queimaram fogos de artifício, terminados por um transparente que representava um noviço recebendo a bênção do seu guardião. Resolveu-se que regressaríamos ao Recife nessa mesma noite. Ao nascer da lua, nos pusemos a caminho. O grupo consistia em 5 frades, muitos leigos a cavalo, entre os quais se encontravam algumas senhoras em palanquins e os negros portadores. Partimos à meia-noite. A lua estava brilhante e o céu perfeitamente claro. A cena era estranha. A estrada fazia curvas bruscas, mostrando aos que se adiantavam, no volver de olhos, o séquito todo inteiro parcialmente escondido pelo arvoredo. Os frades formavam um bando bem extraordinário, com as suas túnicas dobradas na cintura e presas pela longa corda de flagelação e seus imensos chapéus brancos. Vários entre eles ficaram em Olinda e outros chegaram ao Recife às 7 horas da manhã. A 10 de maio tive um súbito ataque de febre, acompanhado de delírio, mas com a assistência de um médico a moléstia durou apenas 48 horas. Fiquei muito fraco e será necessário algum tempo para restaurar as forças. Essas febres são muito comuns, são muito conhecidas no país, mas não são comuns. São em geral precedidas de calafrios. Creio que sofri seu ataque por ter deixado aberta a janela do meu quarto, que dá para o oeste, e a brisa que sopra à meia-noite não é considerada como saudável. Um rapaz inglês insistiu para levar-me à sua casa. Só me podia mover pelas mãos dos criados. Trouxe um palanquim e conduziu-me para sua companhia. Em sua residência recobrei a saúde, ficando inteiramente restabelecido, sendo tratado com tanto carinho que só era possível esperar dos mais íntimos e queridos amigos. Jantei com um amigo no dia de São Pedro, 29 de junho, e à tarde propus irmos a passeio até a igreja dedicada a este santo. É a igreja de São Pedro dos Clérigos, essa igreja que ele fala aqui, uma das mais lindas do norte do Brasil. Plano do arquiteto Manuel Ferreira Jacome, iniciada a 3 de maio de 1728, foi sagrada a 30 de janeiro de 1782. É um barroco sugestivo e nítido. A porta principal, ladeada por colunas duplas, é de efeito inesquecível. Pelo interior, os trabalhos de talha dourada e jacarandá, mármore de Lisboa e objetos do culto são preciosos. A igreja, com suas 2 torres, dominada a praçuela silenciosa com um permanente ar de vida colonial. Um decreto consistorial de 26 de julho de 1918 elevou a dignidade de catedral. É a igreja onde fica hoje o Pátio de São Pedro. Como é hábito, o clarão das luzes era intenso, numerosa assistência e todo o conjunto verdadeiramente brilhante. Depois da cerimônia, reconheci um grupo de senhoras com quem tinha relações
e uma destas pediu-me para procurar seu filho, um jovem sacerdote. Perguntado por ele, subi até uma sala ampla por trás da sacristia, onde estavam muitos padres, em uma grande mesa cheia de refrescos de boto de toda a qualidade. O rapaz chamou-me, assim como vários outros, convidando-me a participar da colação, mas recusei, desejoso de reunir-me ao grupo que deixara. Mas os padres acompanharam-me, persuadindo as senhoras para subir e tomar parte naquelas boas coisas. Convidado também para voltar, aceitei. Foram servidas grandes quantidades de frutos, bolos, doces e vinhos. Fomos tratados com delicada atenção por esses ministros da religião católica romana. Maior polidez não podia ter sido demonstrada e nenhuma pessoa, alguma das quais não tínhamos conhecimento anterior, ofereceram-nos vinhos e pediram para que nos fossem apresentadas. Menciono mais particularmente a conduta desses homens, pois julgo demonstrar com isso um elevado índice de gentileza e uma intenção amistosa, e mais especialmente porque estavam também presentes vários civis da mesma nacionalidade. Às 10 horas saímos da igreja e, seguindo uma família, tomamos parte numa recreação, voltando muito tarde para casa. Fomos convidados para passar o próximo domingo com essa família, que se constitui pelo pai, mãe, filho e filha, todos brasileiros. E embora a moça jamais tivesse deixado Pernambuco, suas maneiras eram desembaraçadas, tendo conversação viva e sedutora. Sua tez não era mais morena que as portuguesas em geral. Seus olhos e cabelos negros, suas feições eram agradáveis. Era pequena, mas muito graciosa. Embora tenha visto outras moças bonitas, esta poderá ser indicada como o tipo branco da mulher brasileira. Mas é entre as mulheres de cor que se pode fixar as mais belas, com mais vida e espírito, maior atividade de espírito e de corpo, mais adaptadas ao clima. Os mestiços parecem ser os verdadeiros habitantes do país. As feições são frequentemente boas, e a cor, mesmo quando é desagradável nos climas europeus, não parece mal nesse ambiente. Mas o padrão da ideia de beleza segundo as convenções da Europa, os mais lindos espécimes de forma humana tenho visto entre as mulatas. Encontramos a família prestes a servir-se do seu almoço, café e bolos. Depois jogou-se o gamão e cartas até horas do jantar, às 2 da tarde. Esse consistia em um grande número de pratos, postos à mesa sem a menor simetria e cuidado quanto à regularidade do serviço. Surpreenderam-me, como era de esperar, as expansões afetuosas dos convivas, pondo no meu prato pedaços de carne que retiravam dos seus. Notei esse hábito repetidas vezes, particularmente entre as famílias do interior. Ainda existe até hoje. E esta de que falo está no Recife há muito pouco tempo, mas a maioria do povo da cidade tem outras ideias a respeito desse assunto. Somente 2 ou 3 facas estavam na mesa, obrigando cada pessoa a cortar o alimento em pedacinhos e passar a faca ao vizinho. Havia, entretanto, abundância de garfos de prato e grande quantidade de pratos. O alho era um dos ingredientes de cada prato, e eu tomei grande porção de vinho durante a refeição. Terminado o jantar, toda a gente se ergueu e passamos a outra sala. Às 8 horas, numerosa sociedade se reuniu para o chá e não partimos, senão muito tarde. Chegando a casa, meu amigo e eu comentamos o episódio do dia, inteiramente passado com a família brasileira, onde nos tínhamos divertido e tudo nos agradara, salvo o negócio na mesa de jantar. A conversação era frívola, mas interessante, com muita finura e graça. As senhoras da casa, como muitas outras, conversaram durante a tarde e não houve assunto que não fosse comentado. Pode ser observado, depois do que escrevi e tenho feito menção, que não é possível julgar a sociedade por uma mesma regra. Famílias de igual posição, importância e riqueza têm maneiras inteiramente diversas. O fato é que a sociedade sofreu uma transformação rápida. Não que o povo imitasse os hábitos europeus, embora esses tivessem influência, mas à proporção que a prosperidade aumenta, maior luxo é exigido. Quando a educação se aperfeiçoa, os divertimentos são mais polidos e altos. E, alargando-se o espírito pelas leituras, muitos costumes tomam forma diversa. As mesmas pessoas vão insensivelmente mudando e já olham com ridículo e desgosto em poucos anos os hábitos que as haviam subjugado longamente. No dia de Santana, ele botou aqui 29 de julho, mas Santana é 26, né? 2 rapazes ingleses e eu fomos por convites à casa de uma das principais personagens de Pernambuco. Claro, né? Funcionário público e plantador, possuindo 3 engenhos em partes diversas dessa região. Pelas 10 horas da manhã, embarcamos numa canoa e, a vara e a rema, atravessamos a baía perto de um lado da cidade. Em nossa chegada, à margem oposta, a maré vazava e havia lama. Temendo de medo pelas nossas roupas de seda, 2 de nós montamos num dos canoeiros e este, com alguma dificuldade, nos depôs a salvo na terra enxuta.
Mas o terceiro, o mais gordo, por alguns minutos vacilou, se o regresso a casa não seria a melhor solução. Finalmente tomou coragem, mas o terceiro, o mais gordo, por alguns minutos vacilou, se o regresso a casa não seria a melhor solução. Finalmente tomou coragem e foi semelhantemente conduzido com felicidade através da zona perigosa. Fomos a pé à casa, que ocupa muito terreno, tendo salas espaçosas todas térreas. O jardim fora feito pelo pai do proprietário no velho estilo de aleias direitas, árvores podadas de formas diversas. Um grande grupo já estava reunido. Era o dia do aniversário de nascimento de um dos anfitriões. As senhoras estavam numa sala e os homens noutra. O baralho e o gamão eram as distrações usuais, mas a palestra não era desembaraçada e viva. No jantar, as senhoras ficaram de um lado e os homens no canto oposto. Houve profusão de iguarias e se bebeu muito vinho. Alguns homens que gozavam de intimidade não se sentaram à mesa, mas se puseram a servir as damas. Depois do jantar, todos os convidados passaram a um amplo salão. A sugestão de um baile foi feita e aceita. Vieram rabecas e desde as 7 horas, cerca de 20 pares começaram e continuaram seu entretenimento até depois das 2 horas da madrugada. Aqui fomos tratados pela manhã com o cerimonial do século passado e à tarde com a transbordante alegria de uma festa inglesa nos nossos dias. Em parte alguma seria possível maior prazer. A conversação, a tempo renovado, era sempre descerimoniosa e gentil. Conheci aí várias pessoas excelentemente educadas, cujas relações cultivei durante minha permanência no país. A estação fora pouco chuvosa e podemos continuar os passeios a cavalo nos campos das cercanias até 7 ou 8 milhas, mas nunca ultrapassamos as residências de verão dos moradores do Recife. As povoações são muito tristes nessas estações e habitadas quase exclusivamente por negros e gente de cor. Como amo o campo, fui tomado pela beleza do tempo a habitar uma casinha nos arredores, onde o tempo corria aprazível, embora tranquilo e sem surpresas. Havia um pequeno povoado chamado Casa Forte a pouca distância da minha cabana. Houve aí plantações de cana-de-açúcar, mas deixaram de cair, e de sua passada posição resta apenas a capela. A casa grande dessa propriedade diz ter sido vigorosamente defendida pelos holandeses contra os portugueses, que a incendiaram para obrigá-los à rendição. Um grande trecho de terra inculta é apontada como local onde esses sucessos se passaram. Talvez seja da Dona Ana Paz, né? É distante, onde hoje é a Praça de Casa Forte. É distante do Recife cerca de 5 milhas e o rio Capibaribe corre a 3/4 de milhas. Encontrei poucos moradores que tivessem algum conhecimento da guerra pernambucana contra os holandeses, mas este local é mais citado do que qualquer outro. Aí ele até diz, creio que Casa Forte e Casas de Dona Ana Paz, cujos sucessos estão encontrados na História do Brasil, volume 2, distinguem o mesmo local sob diferentes nomes. Aqui vai explicando, eu não vou entrar nisso não. Possivelmente, se eu conhecesse outros distritos do sul de Pernambuco, encontraria maiores recordações dessa guerra. Ofereceram-me levar até outra família brasileira e aceitei. A 7 de agosto, um meu amigo veio buscar-me para acompanhá-lo a Olinda. Quem é convidado tem direito a levar um companheiro. Fomos de canoa e ficamos completamente molhados durante a viagem, mas passeando pelas ruas de Olinda conseguimos secar as roupas. A família era composta por uma velha senhora, 2 filhas e um filho, padre e professor ou mestre no seminário. Muitas pessoas do mesmo nível social estavam presentes, tendo maneiras avisadas e gentis. Alguns convidados sugeriram a dança e, não obstante outros não tomarem parte nesses divertimentos, tinham prazer em ver a distração alheia. Dançamos ao som do piano, tocado por um dos professores, com tal bom humor que só se deteve quando os próprios dançarinos lhe pediram para parar. Pela meia-noite deixamos essa agradável gente e voltamos à praia. A maré estava baixa e a canoa a seco. Resolvemos regressar a pé. A areia era fatigante, a distância de 3 milhas, e depois das distrações da tarde era uma tarefa bem difícil. Não quis ir nessa noite para minha cabana e aceitei um colchão em casa de um amigo no Recife. 3 ou 4 famílias têm o hábito de oferecer semanalmente, numa tarde, recepções, onde se jogam cartas segundo o uso em Lisboa. Compareci algumas vezes, mas nada notei de peculiar nos costumes. As páginas antecedentes serão suficientes, creio, para dar uma ideia da sociedade que se encontra em Pernambuco. É preciso advertir que as famílias não são numerosas. Raras se entregam ao comércio, são famílias de que é chefe português e funcionário público, ou um brasileiro, rico agricultor, que prefere residir em Olinda ou Recife. Frequentemente há filha ou filho estudando com padre secular,
fica embebido das ideias liberais e adquiriram o gosto pela sociedade racional. Como é natural, estudando com o padre, hein? Como é natural supor-se, as mulheres nessas famílias são sempre dispostas a ostentar importância ou ser tratadas com respeito, vendo e sendo vistas. Os comerciantes, geralmente falando porque existe exceção, vivem retirados. Vieram de Portugal, fazendo fortuna nos negócios e casam no país. A maioria continua a viver como se não possuísse bastante riqueza, ou pelo menos não se persuade a abandonar seus hábitos de retraimento, ou seja, não são gastadores, né? Exceto nos meses de verão, quando os vemos sentados nos batentes de suas residências de campo, não se vê sua família. O compatrício, a quem devo as atenções amáveis de fazer participar da aprazível sociedade de Pernambuco, é um dos primeiros ingleses que aproveitaram a livre comunicação entre a Inglaterra e o Brasil, observando já uma considerável mudança nas maneiras da alta classe do povo. A baixa nos preços de todos os artigos de tecidos, a faculdade de obter a custo cômodo louça de barro, cutelaria e linho para a mesa, de fato foram efeitos que devem ter impressionado os brasileiros, assim como o aparecimento de um novo povo entre eles, a esperança de melhor situação para todos. A de ver o país tomar vulto, reanimando em muitas pessoas as ideias que dormiam há tempos, desejando mostrar o que possuíam. O dinheiro apareceu para atender às novas exigências. Aí o Costa diz, quando os ingleses que se estabeleceram no Recife esgotaram a provisão de chá que haviam trazido, perguntaram onde podiam adquirir, e lhe foi indicada a botica. Foram lá e pediram simplesmente chá, quando o homem perguntou que espécie de chá desejava, e compreendendo exclamou, os senhores querem chá da Índia, porque considerava esse como uma outra droga qualquer, mas na época em que falo, grandes quantidades são consumidas. Outrora era costume em Pernambuco descobrir-se quando se passava diante de uma sentinela ou encontrando uma guarda marchando pelas ruas. Pouco depois de ser aberto o porto aos navios britânicos, 3 ingleses encontraram casualmente uma patrulha de 4 ou 5 homens comandado por um cabo. Um soldado arrebatou o chapéu de um inglês acompanhando o gesto com expressões insultuosas. Os ingleses ofendidos atacaram e derrotaram a patrulha. Os ingleses recusaram aceitar essa humilhante demonstração de submissão ao poder militar. E os portugueses posteriormente abandonaram o hábito. Outro incômodo para os estrangeiros, no caso os ingleses protestantes, era o respeito tributado ao Santíssimo Sacramento, conduzido com todo cerimonial e pompa aos moribundos. Exigia que se ficasse de joelhos ao se lhe deparar e permanecesse nessa posição até que estivesse à vista. Muito bem, né? Os ingleses, de certo modo, e por diferença da religião do país, conformaram-se, mas o costume está passando. Ouvi dizer, Costa, que uma pessoa que estivera na Inglaterra e voltara a Pernambuco, observara que 2 coisas o tinham surpreendido naquele país, sendo que ali o povo não morria e que as crianças falavam inglês. Quando lhe perguntaram que fundamentos tinha para julgar a primeira suposição como verídica, respondeu que nunca vira conduzir o sacramento aos doentes. E aqui termina o segundo capítulo e vamos seguir a viagem do inglês Henry Costa, que é muito interessante. Até lá, gente.